Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast AG7 Talks, um espaço onde a gente vai reunir as melhores informações sobre o mercado imobiliário contemporâneo. Eu sou Giovana Romano, sócia da AG7, e nos próximos episódios vamos trazer temas como hospitalidade, branded residences, investimentos, empreendimentos, luxo silencioso e muito mais. Acompanhe para entender onde o bem-estar se encontra como centro da moradia. Em novembro de 2025, o GWI, o instituto que mede dados reais do mercado global de bem-estar, trouxe a informação de que a gente chegou a quase 6,8 trilhões de dólares dentro desse mercado e um potencial de 9,8 trilhões até 2029. Nós já vimos uma crescente de 35% desde 2019 e vai continuar crescendo ainda mais até 2029. E os mercados que mais impulsionam essa crescente é o mercado de imóveis de bem-estar e saúde mental. E olha só, isso está gerando um comportamento inverso. Mais da metade dos gastos estão sendo investidos em bem-estar. Então a gente está criando saúde ao invés de só sanar doenças. Rafa, você tem uma vivência no exterior, empreendedorismo, neurociência, neuroarquitetura, assinatura de projetos autorais, podcast, wellness club e muito mais. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco mais dessa jornada. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu sou Rafaela Panzini, eu sou arquiteta, especialista em bem-estar e trabalho com isso há mais de 8 anos, buscando entender como que os espaços influenciam o nosso comportamento. Eu falo que a minha trajetória traz bem-estar como um pilar de tudo na minha vida, não só do trabalho, né? Trouxe inicialmente através de uma necessidade pessoal, onde eu precisei descobrir o universo daquilo que me fazia bem para entender práticas e atividades que me fizessem estar num outro estado, né, do que eu estava lá atrás. E a partir de então, o bem-estar se tornou realmente essa premissa para todas as áreas da minha vida. Então, quando eu me vi sendo primeiramente uma entusiasta, antes de ser uma especialista, né, primeiramente uma entusiasta no tema, eu entendi que tudo aquilo que eu fosse viver, fazer, entregar, precisaria ter o bem-estar como esse eixo, né, condutor. Então, hoje eu até falo que dentro da minha profissão como arquiteta, é muito comum a gente escutar esse termo da neuroarquitetura, né? Até porque eu tenho esse background da neurociência também. E as pessoas perguntam, mas Rafa, por que você não se intitula neuroarquiteta? Por que você não usa esse termo? E hoje, para mim, o bem-estar ele é inegociável. Então, quando a gente pensa numa arquitetura que vai partir da premissa que vai fazer bem para as pessoas, para mim isso é a única arquitetura que existe. Então eu gosto muito de trazer, né, a arquitetura sendo essa e vendo o bem-estar não como um opcional, e sim como parte daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço também. Excelente, excelente. Bom, a gente está num mundo muito acelerado e que o tempo está cada vez mais fragmentado. Cresce o valor dos ambientes do impacto da nossa vida. E eu queria que você falasse um pouco para nós dentro dessa sua jornada. Em que momento você percebeu que arquitetura e bem-estar têm tudo a ver? Eu sinto que o meu primeiro contato com isso foi quando, primeiro como entusiasta, antes de especialista, eu comecei a fazer algumas mudanças no espaço que eu habitava e percebi isso a longo prazo trazendo benefícios para a minha vida e para o meu estilo de vida naquele momento que eu precisava de um suporte muito maior. A partir disso, através dessa experiência, eu comecei a pesquisar mais e entender mais toda essa dinâmica e essa ciência que existe por trás, né? Quando eu falo que a minha linha de estudo é como o nosso comportamento é impactado pelos nossos espaços, parte também dessa premissa de como a gente vai criar espaços para promover bons comportamentos. Então, em que momento eu percebi? Primeiro foi como uma experienciadora dessa situação, e depois, observando e estudando, entendendo que no mundo de hoje a gente passa mais de 90% do nosso tempo em espaços construídos, eu percebi o impacto dos espaços verdadeiramente na nossa vida, né? Eu tenho uma professora que inclusive comenta que o espaço impacta na nossa saúde muito mais do que qualquer suplemento. Então, esse cuidado, essa atenção aos espaços, hoje ela é premissa para qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de entrega. E eu sinto que todo mundo vive uma boa parte do seu tempo em espaços construídos. Quando esses espaços fazem bem para a pessoa, não necessariamente ela percebe que é o espaço que está fazendo bem,
né? Mas quando esse espaço às vezes gera alguma fricção, algum desconforto, tem essa sensação de cada vez que você entra, você sente alguma coisa mais pesada, alguma coisa que não parece que não está alinhado. Então, eu entendo que hoje isso é um fato que se aplica a diversas pessoas em diversos contextos, residencial, comercial, hotelaria, e é uma forma da gente contribuir para o bem-estar da maior número de pessoas possível. Maravilhoso, Rafa. E até a arquitetura, não vou mais falar o termo neuroarquitetura, porque no entendimento a arquitetura ela já deve cumprir esse espaço de bem-estar como você trouxe. E eu identifico que um espaço ele passa a ser bom quando ele é simples também e quando ele se mimetiza na natureza, né? A gente até está num lugar aqui que automaticamente quando você entra transpassa essa sensação de tranquilidade, é muito isso que você tem. Exatamente, e é muito gostoso porque quando a gente estuda, a gente percebe que o óbvio ele é simples, né? Trazer espaços de bem-estar, a gente está fazendo um caminho de volta para aquilo que é mais primitivo, para aquilo que é mais orgânico, para aquilo que é mais natural para nós como seres humanos. Muito bom. Existiu algum lugar nessa sua jornada, algum lugar no mundo que mudou essa sua percepção do que significa bem-estar? Eu acho que especificamente em dois momentos. Em uma das minhas primeiras viagens com esse objetivo de explorar espaços de bem-estar e espaços de spa para fora do Brasil, eu estive na Hungria e lá eu tive em contato com uma verdade que é muito comum para quem mora, para os habitantes, que os banhos termais são muito comuns na Hungria, né? Eles têm banhos termais coletivos gigantescos, onde as pessoas têm como prática de rotina. E eu lembro de receber, né, de ficar sabendo da informação de um guia de que os médicos do sistema de saúde receitavam banho termal X vezes na semana, né? Era uma forma de tratamento. Então, foi a primeira vez que eu tive o contato com um bem-estar que não era hiato. Ele não fazia parte da rotina em momentos que são pontuais. Ele vinha como uma parte realmente constante da rotina. Então, essa experiência trouxe um primeiro olhar que aqui no Brasil eu não tinha tanto contexto, com tanta familiaridade com essa prática, de você ver o bem-estar como parte realmente da rotina e não só com hiato. E em uma outra experiência depois nos Estados Unidos, um pouco já mais madura nessa caminhada, eu entendi que a gente limita muito bem-estar quando a gente fala só de spa. Que bem-estar vai muito além. Quando a gente está falando de bem-estar nos espaços físicos, né, é muito limitado quando a gente restringe isso ao que eu chamo hoje de usos e terapias, né? Os spas estariam dentro dessa seleção. Mas olhar bem-estar somente através dos usos e terapias é a gente limitar muito o potencial de trazer bem-estar para os espaços. Então foram em 2 viagens esses 2 insights que realmente moldaram, né, essa forma de atuação hoje também. Sabe que eu sei que existem muitas camadas e muita complexidade no trabalho que você faz, mas eu gosto de brincar quando eu estou explicando os empreendimentos que você tem o melhor trabalho do mundo. Que você viaja pelo mundo e vê como que está sendo vivido o bem-estar e traz isso para cá, para o Brasil e para os nossos empreendimentos. Então, deve ser um deleite essa E parte. É muito gostoso, inclusive, porque o bem-estar tem uma camada objetiva e uma camada subjetiva. Então, quando a gente estuda as definições de bem-estar para além das definições brasileiras, curitibanas, do nosso contexto de bem-estar, a gente expande nosso repertório. E isso é base no momento que a gente vai desenvolver o conceito de bem-estar de algum produto, para a gente criar um produto cujo a definição de bem-estar seja coerente àquele produto. Então, quando a gente viaja, a gente expande o nosso repertório, digamos, de definições de bem-estar e depois a gente volta e entende que cada produto precisa ter uma linguagem muito específica para que isso seja coerente e sustentável a longo prazo. Bom, falamos aí de um mercado que está em extrema ascensão, né? O wellness, o bem-estar. E a gente escuta esse termo em muitos lugares hoje, em academias, clínicas, estúdios, restaurantes, condomínios. Mas para você, o que realmente diferencia o conceito ou o uso da palavra com a prática, né, desses espaços construídos? Perfeito. É interessante até observar que, pela primeira vez, o bem-estar e saúde
se tornou o principal motivador de comportamento de compra de todos os mercados. Então, isso é realmente muito relevante quando a gente vê o mercado como um todo, né? O mercado, essa ascensão do mercado de bem-estar. Para mim, o que diferencia verdadeiramente o uso só da palavra e uma aplicação prática realmente de bem-estar e de wellness é principalmente a coerência. Quando a gente fala em criar espaços de bem-estar, eles precisam ser coerentes com essa linguagem de bem-estar que é desejada por aquele público, por aquele contexto, por aquele empreendimento, por aquele serviço. Tá? Então, eu acredito muito na coerência como a principal chave para a gente conseguir traduzir bem-estar de um conceito mais solto para uma aplicação prática. Entender o que na prática é um bem-estar coerente a esse empreendimento, a esse produto, a esse business, né? Para realmente tangibilizar isso de uma maneira que faça sentido e que se sustente a longo prazo. Muito bom. E você enxerga que existe algum erro que praticamente todos os empreendimentos cometem quando tentam criar essas vivências de bem-estar? Olhando assim de fora, numa visão mais macro, para o mercado imobiliário, eu consigo pontuar, vamos dizer assim, uns quatro principais questões que eu entendo. Eu acho que a primeira é quando a gente entende o bem-estar como opcional. Você ter o bem-estar como se fosse um ambiente de uso comum, um salão de festa. A gente vai ter bem-estar ou não vai ter bem-estar nesse empreendimento? Como se fosse um checklist que a gente pudesse deixar de fora. Eu acho esse o primeiro, na verdade, grande erro, né? Entender o bem-estar como algo opcional, que a gente poderia ou não deixar de fora. O segundo, eu entendo que é quando a gente limita bem-estar a áreas de spa. Como eu trouxe, bem-estar vai muito além disso. Então, eu vejo muitos empreendimentos que comunicam, né, uma linguagem que diz ter bem-estar e pensar nisso, mas se limitam, às vezes, até uma sala de massagem. Aí entraria um outro ponto, né? Limitar spa à sala de massagens. Quando a gente fala dentro dos usos e terapias, quando a gente fala da importância de um spa num empreendimento de bem-estar, quando a gente não torna a água como um elemento principal, que é de fato a definição de um spa, né? Vem desse saúde pela água, a água precisa ter um protagonismo. E eu acredito que o quarto ponto, de uma maneira mais relevante, é a gente não olhar para o perfil do futuro morador desse empreendimento para desenhar uma assinatura de bem-estar coerente. Como se a gente conseguisse carimbar bem-estar e usar a definição de bem-estar de um empreendimento para um outro empreendimento, numa escala quase que replicando, sem esse cuidado de um diagnóstico profundo. Porque justamente, para mim, o que diferencia ter só a comunicação de bem-estar e um bem-estar na prática é essa coerência. E a coerência parte de um diagnóstico profundo, entender quem vai morar, entender qual é o comportamento desejado para aquele público, né? E a partir daí desenhar uma assinatura de bem-estar coerente com ele. Então eu mapearia esses 4 pontos como os principais grandes erros hoje que eu vejo no mercado imobiliário. Nossa, como é bom ouvir de alguém que entende disso, né? Porque a gente se limita tanto a esses termos, esses usos da palavra de forma tão superficial e, na verdade, é muito mais do que só um programa, do que só um espaço, do que só um conceito. Muito legal. Bem, Rafi, pegando esse gancho, né, da complexidade que você trouxe, eu queria trazer uma pergunta mais específica, se você enxerga uma diferença entre luxo e bem-estar. Eu acredito que o mercado de luxo, assim como a relação desse mercado com outros mercados, né, a relação do mercado de luxo com o mercado de bem-estar surge num momento de abrir portas. Eu acredito que, primeiro, muitas coisas começam pelo mercado de luxo. Antes de elas serem acessíveis para a maior parte do público, o mercado de luxo tem essa possibilidade de testar, né? E entender se aquilo vai ser relevante, se aquilo vai ser duradouro a longo prazo. Então, eu sinto que o mercado de luxo ele abriu portas para que a gente pudesse falar de bem-estar há alguns anos atrás. Hoje, eu sinto que bem-estar não é exclusivo do mercado de luxo, mas o mercado de luxo pode abrir novas portas, de novas definições de bem-estar, trazendo novas tangibilizações de bem-estar para dentro dos empreendimentos. Mas hoje, entender que bem-estar se restringe ao mercado de luxo, eu não acredito. Eu acredito que o luxo ele abriu isso, né? E traz muitas outras portas a serem abertas para serem exploradas pelo mercado de bem-estar também.
Muito legal. E luxo também a gente pode trazer uma sensibilidade maior sobre o que a gente fala de luxo silencioso, né? Que nada mais é do que a transmutação de todos esses fatores da estética, do uso, do comportamento, do perfil. De algo de um jeito muito mais sutil, né? Muito Eu mais vejo pela uma grande definição hoje minha própria, né, de bem-estar seria eu me sentir bem com como eu invisto meu tempo, de uma maneira coerente. E se eu fosse trazer uma definição minha de luxo, seria não ter pressa. Perfeito. Então eu sinto que às vezes viver a minha definição de bem-estar é a meta e o luxo, né, a gente entende como momentos realmente um objetivo a ser alcançado. Rafa, você trouxe a questão de que o comportamento ele molda muito o que a gente vai definir como bem-estar, né? E o perfil das pessoas importa muito na concepção de projetos. O pace em si, ele dita muito sobre ritmo e sobre tempo. Dentro desse desenvolvimento, a gente entende que em projetos imobiliários tradicionais, normalmente existe lá uma metragem específica onde a gente preenche com área comum e diferente disso no PACE a gente antes pensou muito em comportamento, hábitos, para desenhar programas e gerar o real conceito do empreendimento. E o conceito que você trouxe para o PACE muito forte foi autonomia. Então eu queria que você trouxesse um pouco como que foi essa jornada aí de desenvolvimento desse empreendimento. Perfeito. Ao parar para desenhar, né, a definição de bem-estar do PACE, a gente levanta muitos pontos e principalmente um mergulho profundo nessa qual que é essa definição de sucesso da pessoa que vai morar lá. E o próprio conceito do empreendimento, né, de você poder viver a vida no seu ritmo e entender que a vida tem diversos ritmos, em diversas etapas de vida, e que o PACE ele precisa consolidar a definição de bem-estar de diversos estilos de vida em diversas etapas de vida, né? Então são ritmos diferentes. E o conceito de autonomia primeiro veio de um lugar de você poder utilizar os espaços no seu ritmo, de acordo com o seu momento de vida. Então, como uma definição realmente de bem-estar, de poder ter o seu espaço que faz parte da sua casa, né, esse espaço ao seu dispor, no momento que você quiser, na hora que você quiser, sem depender de alguma pessoa ou de algum serviço terceiro, né, de você poder ter essa autonomia de decidir o que quer fazer e esse espaço está à sua disposição. E isso abraça as diversas definições de bem-estar que a gente considerou dentro do PACE, né? E isso quando se traduziu, inclusive nas áreas de bem-estar, né, dos usos, das terapias que a gente trouxe para o PACE, a gente cria esses dois momentos, né? Um momento mais de relaxamento e um momento mais de recuperação, que são dois ritmos diferentes, recuperação em termos de vitalidade, saúde, recuperação muscular, dois ritmos diferentes que entram em balanço, mas todos eles abraçados por esse gancho da autonomia. Perfeito. A gente, inclusive, tem dentro do PACE uma academia de mais de 300 metros quadrados, que também teve uma consultoria de um triatleta e que trouxe muita alta performance para dentro do empreendimento. Então, você trouxe a parte de recuperação, né? A recuperação também muscular para esse nível de performance que um atleta precisa dentro de um spa. É muito coerente. Exatamente. Então, poder trazer terapias e serviços que amparem esse uso também, né, para que aquela pessoa que busca uma alta performance em treinos nesse cenário possa ter um espaço para recuperação coerente e que isso se torne de uma forma equilibrada. E não só alta performance em treino, mas uma alta performance no sentido de vida mesmo, né? Aquela pessoa que, como eu trouxe a minha definição de bem-estar, se preocupa com como investe seu tempo. Então, o tempo bem investido, ele é uma alta performance. Maravilhoso. Inclusive, a gente vem colocando o PACE como um primeiro home spa do Brasil, que é literalmente apertando o botão do elevador, você tem à disposição todo esse conceito, né? Muito prático. E existe evidência que esses espaços realmente mudam a saúde e que uma casa consegue deixar uma pessoa mais saudável? Definitivamente. Eu gosto de dizer que o nosso ambiente nunca é neutro. Então, o espaço ele sempre está moldando o nosso comportamento. Cabe a nós projetarmos espaços que não vão trazer um comportamento negativo e, sempre que possível, trazer espaços que vão promover comportamentos saudáveis e comportamentos de bem-estar para quem os habita. Então, quando a gente fala desses espaços que estão no PACE, a facilidade de acesso já
traz um estímulo a esse uso do espaço. Então, não só ter um espaço que vai oferecer uma determinada terapia, mas entender o que você precisa para você usar essa terapia e ter o espaço oferecendo isso também para diminuir qualquer tipo de ruído ou de fricção ou de impedimento para que você saia e exerça aquilo que vai te fazer bem, né? Então, espaços que são esteticamente agradáveis, não só no sentido visual, mas no sentido biológico também, então que a gente possa ter contato com a visual externa, com a iluminação natural, coisas que para nós seres humanos já alimentam a nossa sensação de bem-estar, né? E a partir disso trazer espaços com interessância, né? Esses espaços interessantes e que despertem essa vontade da gente usar. Quando o espaço desperta uma vontade da gente utilizá-lo, é muito mais fácil a gente desenvolver um hábito, é muito mais fácil a gente consolidar isso na nossa rotina. E até a facilidade de acesso, né? Quando a gente fala de um empreendimento residencial, ao toque de um botão de elevador, você consegue ter à disposição espaços, terapias, serviços que antes você só encontraria num hotel, né, numa viagem específica, e agora você consegue ter na sua própria casa. Rafa, e quando falamos das terapias do PACE, que vão desde hidromassagem, haloterapia, bucket shower e um banho de contraste, existem muitas dúvidas sobre os reais benefícios de cada uma delas. Você poderia trazer um pouco para nós do porquê da escolha desses programas? Maravilha! As áreas de spa do PACE são muito completas, né? Então, quando a gente fala dos benefícios, você pode, em diversos cenários da sua vida, em diversas necessidades da sua vida, receber um benefício através das terapias que o PACE dispõe. Então, quando a gente fala da haloterapia, um dos benefícios que eu gosto muito dessa prática, né, da prática da hidroterapia, é quando a gente identifica ela como potencial redutora de estresse. Estar em imersão, né, na água, então a gente recebe essa pressão da água, não só por estarmos imersos, mas também pelos jatos da água, junto com a temperatura mais elevada, faz com que a gente reduza o nosso sistema, amenize o nosso sistema simpático que esteja lá ligado nesse sistema de luta e fuga e convide o equilíbrio do nosso sistema nervoso parasimpático de um lugar mais de rest, né, da gente respirar mais, de descansar um pouco mais, trazendo sinais para o nosso cérebro de que podemos estar mais seguros, mais confortáveis e que isso auxilia muito no combate do estresse, inclusive do estresse crônico. Quando a gente fala da haloterapia, a gente explora diversos benefícios respiratórios, né? A diminuição de algumas alergias crônicas, a melhora do sistema respiratório, a gente consegue perceber benefícios em termos de liberação das vias aéreas, né? Para quem sofre de rinite, sinusite, alergias, coisas que a gente identifica aqui em Curitiba, né? Isso é coerente, trazendo esse gancho da coerência, é coerente com o nosso público. A gente percebe que práticas de 20 minutos, 3, 4 vezes na semana da haloterapia já traz esses benefícios para o nosso sistema respiratório e, por consequência, para o nosso sistema imunológico. Bucket. Já o Bucket Shower, eu particularmente sou fã dessa terapia porque ela atua tanto a níveis físicos quanto a níveis comportamentais, né? O próprio ato de você acionar uma corda, né, e se dar literalmente um banho de água fria, ele desperta mecanismos no nosso cérebro que vão trazer uma concentração muito maior, um foco, uma coragem, uma energia, uma vitalidade, e que, por exemplo, antes de uma reunião importante, antes de uma apresentação de proposta, antes de um momento relevante na vida, às vezes a gente precisa desse pico de energia, né? E o Bucket Shower, ele é uma terapia muito rápida, de muito fácil acesso, que você já sai de lá revigorado e revitalizado. E já o banho de contraste são diversos benefícios e que a gente consegue tangibilizar mais na prática de recuperação muscular, né? Quando a gente intercala um circuito quente com um circuito frio, a gente tem a nossa vasodilatação, né? Onde a gente consegue melhoras na nossa circulação, melhora na recuperação muscular após longos exercícios físicos ou após momentos de muita permanência sentado, né? E que isso, às vezes, faz muito parte da nossa vida hoje, justamente para ativar o nosso corpo, ativar nosso sistema circulatório, melhorar nosso metabolismo
metabolismo, e aí são diversos benefícios que a gente consegue tangibilizar depois disso. E a gente está falando, trouxemos 4 exemplos de terapias aqui que são multifacetadas e no PACE tem mais de 13. Então é uma área muito completa, muito bacana. E aproveitando esse tema, Rafa, se você pudesse simular um dia perfeito para você dentro do PACE, como seria? Ai, que delícia! Primeiro, eu acredito que eu acordaria, ia ter aquela vista deliciosa do parque, ia desfrutar, né, dessa vista longe, que já traz um benefício gigante para o nosso comportamento, que é quando a gente consegue relaxar o nosso sistema, os nossos músculos, né, da parte mais ocular e consegue olhar à distância. Isso já abre o nosso horizonte, abre a nossa possibilidade. Eu iniciaria amanhã, então, contemplando essa vista maravilhosa do apartamento. Desceria para a academia, faria um treino, não um treino intenso, eu acho, a depender do momento de vida. Logo depois, muito possivelmente, eu faria ou uma sauna ou uma terapia de contraste. Voltaria para o meu apartamento, tomaria café com a minha família, de novo contemplando aquela vista, porque eu acredito que ter essa possibilidade, né, de você ter isso dentro da sua casa é incrível, é um benefício maravilhoso. E durante o dia de trabalho, começaria as atividades, em algum momento que eu precisasse, aquele momento mais, talvez, mais prático e operacional de trabalho, que você tem muita mensagem de WhatsApp para responder, ou muito e-mail, eu acho que eu levaria meu computador, meu celular para o escalda-pés. Esse espaço é um dos meus preferidos no PACE, justamente por ter a estação de chás, você consegue preparar um chá, me acompanhar naquele momento. E ao invés de eu estar respondendo as mensagens sentada, continuando sentada de um lugar, do mesmo lugar que eu estava durante o dia, eu ia lá fazer um escalda-pés e estar sentada com uma outra vista, mudar meu horizonte, tomando um chá. E aí, possivelmente, depois, ou faria uma hidromassagem, ou uma própria massagem mesmo, na sala de massagem, e aí voltaria para minha casa para ter um banho e uma boa noite de sono. Mas acho que o escalda-pés seria o meu espaço número 1 de uso no PACE. Perfeito. Responder mensagem nunca se tornou tão gostoso, não tão prazeroso. Tão prazeroso. Fazer uma reunião no escalda-pés, assim. Perfeito, ainda mais esse clima de frio curitibano. Exato, o bem-estar para o dia a dia mesmo. É uma terapia que em 15 minutos transforma completamente o dia. Exatamente, ainda mais no final do dia já te induz a um momento de relaxamento, onde a gente precisa, inclusive, de estímulos para desligar. Desligar, desacelerar. Exatamente. Maravilhoso. Rafa, e diante de todas essas possibilidades, você acha que no futuro a gente vai conseguir medir imóveis pela qualidade de vida? Definitivamente. Eu particularmente acredito que muito em breve a gente vai estar deixando um pouco de lado a metragem quadrada como sendo a grande medida, né, a métrica para falarmos de empreendimentos imobiliários, e a gente vai trazer esse olhar de impacto. Né? Qual é o verdadeiro impacto que esse empreendimento entrega? E eu também acredito e rezo para que isso também seja o início de todos os desenvolvimentos imobiliários daqui para frente. A gente parar e pensar qual é o impacto desejado em saúde e bem-estar do próximo, né, do futuro morador deste espaço, para daí sim a gente, por consequência, desenhar os espaços. E a metragem quadrada ser uma consequência do impacto desejado e a gente poder mensurar esse dado e não somente a metragem quadrada. Com certeza, acho que a régua do mercado imobiliário já subiu, né? Definitivamente. Bom, estamos caminhando para o final. E eu queria te fazer uma pergunta sobre qual você acha que é a tendência mundial de wellness que ainda não chegou no Brasil. Bom, eu vejo que o mercado de bem-estar ele ampliou significativamente nesses últimos tempos, né? Então, como uma tendência, em todo grande mercado que cresce muito rápido, depois existe um filtro. Né? Eu vejo, imagino e já consigo ver isso acontecendo, esse filtro das tendências, dos usos, dos negócios de bem-estar, somente aquilo que de fato se sustenta permanecer. E a partir disso, eu entendo que cada vez mais, hoje com o advento desses gadgets que monitoram basicamente tudo, né, da gente, desde ciclos de sono, cortisol, batimentos cardíacos, alimentação, que temos uma leitura muito personalizada de cada pessoa, eu sinto que cada vez mais as estratégias de bem-estar vão para um caminho personalizado. Então, mais do que a gente buscar
aquela receita, né, um único tamanho que serve para todo mundo, eu sinto que cada vez mais o mercado vai se aperfeiçoar na personalização, para que entregue cada vez mais uma definição personalizada, coerente, de bem-estar com cada pessoa e que isso também se adapte aos estilos, aos ritmos de vida dentro de uma escala cada vez mais individual, mesmo que a gente fale de um bem-estar coletivo. Maravilhoso, até porque estamos gerando muitos dados, né? O que vamos fazer com eles? O que vamos fazer com eles e como a gente pode fazer esses dados trabalharem ao nosso favor, né? Porque medir e ter um dado só pelo dado não entrega resultado. Né? E como a gente vai fazer um resultado servir ao nosso bem-estar, ao nosso benefício, sem estarmos presas, né, a um nível inatingível de perfeição ou de performance, que isso realmente seja coerente com cada pessoa, com cada momento de vida, de um lugar muito mais sustentável a longo prazo e não daquele desejo imediato de querer fazer tudo, todas as práticas possíveis nesse momento, que seja de um lugar mais amoroso, né, de um lugar mais calmo, mais tranquilo e mais perene. Menos generalista e mais qual que é o próximo passo que eu vou dar. Exatamente, extremamente personalizado, olhando para o viés mais qualitativo do que o quantitativo. E Rafa, se você pudesse deixar uma única mensagem sobre bem-estar para quem escutou o nosso episódio hoje, qual seria? Seria entender que bem-estar está em tudo, né? E principalmente nas pequenas decisões, às vezes invisíveis e às vezes que estão no nosso espaço físico, que moldam os nossos comportamentos diários. Eu acho que ter esse olhar atento, né, trazer esse olhar atento de que tudo na nossa vida pode estar nos fazendo bem ou não estar nos fazendo bem e atuar de uma maneira assertiva e cuidadosa, né, para entender que tudo está nos influenciando e de que forma eu posso trazer influências que me levam para onde eu quero chegar. Eu acho que seria mais esse recado da atenção e dessa presença em relação a tudo que a gente está envolvido hoje em dia. Rafa, gostaria de agradecer a sua presença aqui. É sempre um deleite, um privilégio ouvir você. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar disso que eu acredito, que eu vivo e que eu realmente prezo para a nossa vida. Obrigada, gente. Quero deixar aqui o convite a todos que nos ouviram a acompanhar o trabalho da Rafaela, seja em podcasts, criações, curadorias e muito mais. E também, para quem se interessou em conhecer o primeiro home spa do Brasil, a fazer uma visita na nossa casa e conhecer os nossos empreendimentos. Até a próxima!